papo de sauna. Hoje eu cheguei aqui de novo um pouco mais cedo antes dos meninos, enquanto eles chegam. Vou falar de yoga, né? Todos os episódios eu falo de yoga praticamente, mas acho que eu nunca contei minha experiência, assim. Tinha um post no meu site, mas eu fiz o favor de pagar acidentalmente e não consegui achar o texto de novo. Então isso aqui fica meio que substituindo esse texto enquanto eu não reescrevo. Atenção, o Papo de Sauna informa que na data de lançamento desse episódio o texto já foi recuperado e está disponível em lucaugusto.xyz/blog. Mas eu pratico Kundalini Yoga já tem mais ou menos um ano. Eu entrei, sei lá, agosto, setembro de 2019, onde eu trabalhava Pact Hub na época. Assim, bem antigamente tinha um professor que dava aulas de yoga lá, o Sat Meher, mas era de manhã, e então eu nunca conseguia participar porque eu tava na aula. E aí, passado 2019, meu chefe me chamou pra fazer, né, o Guilherme me chamou pra fazer yoga lá com ele, num outro lugar, que era o Sat Meher dava aula também. E aí eu fui, e, tipo, de primeira, assim, já foi uma aula muito forte, com o gongo, né? E aí eu já fiquei pilhadão, assim, não, curti demais. Eu lembro que eu voltei pra casa em outro planeta, assim, completamente tranquilo. Sei lá, foi bem forte a experiência. E aí, né, na semana seguinte, eu procurei uma aula que fosse mais perto. Era o mesmo coletivo de professores, só que num lugar que era mais perto, assim, do meu trabalho. E aí eu conheci o Ted Partá, que é meu professor até hoje. E eu lembro que na primeira aula eu tava passando por alguns processos e tal. E aí eu cheguei lá e vi ele, né, tipo assim, super simpático e tal. E aí ele foi mostrar a postura do arqueiro. E aí ele veio pro meio da aula assim e falou: o pé fica mais ou menos assim e tal, a postura dos braços. E ele apontou pro pé dele e tinha, pro pé direito, tinha board tatuado. Falei, não é possível que esse cara anda de skate também. Aí eu fiquei o resto da aula inteira procurando, né, tentando ver o que tava tatuado no outro pé, tipo assim, não é possível que não é skateboard, mas também, não sei, será que é? E aí depois eu falar com ele anda de skate pra caramba também. E aí foi, de novo, uma experiência muito forte, porque eu encontrei alguém que tava num caminho que eu queria seguir, e que, assim, no caminho de skate e yoga, né? O skate tem um estereótipo dos caras loucos e tal. E aí eu vi alguém, assim, tipo, com várias características que eu queria ter. Então foi muito legal entrar nesse meio e perceber isso. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, de skatistas que praticam Kundalini Yoga, o PJ Led também pratica há 11 anos. Mas aí eu fiquei na Kundalini Yoga, assim, vidrado, sabe? Entrei de cabeça mesmo, fui só querendo fazer tudo que podia fazer, participar de todos os eventos e realmente, assim, me entreguei pra essa experiência. E eu tava passando por várias questões, assim, de... eu nem sei falar mais porque foram tantas coisas, mas eu lembro quando eu entrei, tava num módulo de comunicação consciente que mudou totalmente a forma como eu me comunico, assim, né? Eu sempre fui estranho pra conversar, nunca consegui conversar direito, timidez e esse tipo de coisa. E aí, né, usar a yoga e tá naquele lugar que eles estavam falando sobre comunicação consciente, mudou totalmente pra mim a forma como eu me comunico, assim. Acho que foi o primeiro grande ponto que eu falei, esse trem tem muito a me oferecer. E aí, né, várias outras questões. Eu lembro que nos primeiros 3 meses, mais ou menos, eu saía da aula, tipo, eu chegava na aula, ok, assim, tranquilo. Aí eu fazia a aula tranquilo também. O professor tocava o gongo, às vezes era tranquilo, às vezes eu ficava naquela, tipo assim, eu preciso relaxar. Não tô relaxado. Relaxa mais, relaxa. Aí você fica tenso porque você não tá relaxando, sabe? E aí acabava o gongo, eu tava, tipo assim, puto da vida, não sabia nem com o que, mas tava estressadaço, sabe? Voltar assim, olhando torto pra todo mundo no busão, boladaço mesmo. Aí eu dormia, no outro dia acordava no tranquilaço, como, sei lá, se tivesse expulsado essas coisas que estavam me estressando e tal. E era bizarro, assim, não sei o que acontecia, mas isso foi nos 3 primeiros meses, mais ou menos. E aí depois começa a ficar uma coisa um pouco mais consciente, né? Sei lá, pra mim o início foi bem de ir lá e experimentar coisas, mas não exatamente saber o que era. Só experimentava e tinha essas reações, né? E aí depois você começa a perceber um pouco mais a sutileza, assim, né? Você vai ficando mais treinado, assim, ganhando experiência na prática. E aí você começa a perceber de forma mais consciente as coisas, sabe? Quais exercícios te afetam mais e como eles te afetam. E aí começou a ficar um pouco mais, assim, consciente mesmo a palavra. Não ficou melhor nem pior, só diferente a experiência. E aí tava nessa de me dedicar super
pra Kundalini Yoga, resolvi várias questões pessoais, assim, de, às vezes, né, tanto perceber, tipo, nossa, isso acontece porque eu tô sendo escroto, esse tipo de coisa, assim. É difícil até de pensar em exemplo, porque foi um processo muito intenso, foi muito rápido, e é bem inconsciente, assim, sabe? Trabalha muito no subconsciente, vários exercícios você tá fazendo ali, mas você não sabe exatamente como é que isso vai te afetar, mas isso te afeta e depois você percebe, tipo, não, tô mais tranquilo. O que muita gente relata, por exemplo, a pessoa fica boladaça dirigindo, sabe? Tipo assim, estressadaço no trânsito, e aí depois de uns meses fala, não, nem percebe direito, quando você dá conta, tá tipo assim, tô tranquilo no trânsito, uai. Esse trem funciona mesmo. Então, você não sabe exatamente o que aconteceu, mas você muda, assim. Era isso que eu tava falando, quando eu falei que o processo se torna mais consciente, um pouco mais consciente depois, né? Mas aí esse início foi assim, de não muitas mudanças internas, eu acho que não foram perceptíveis para outras pessoas. Para mim foi totalmente diferente. E aí, no início de 2020, começou o curso de Homens Autênticos, que esse é pedrada, é bom demais. Você rever outros aspectos da sua vida, né? Se você é uma mulher que está escutando, tem o Mulheres Radiantes, mas eu não posso falar disso porque eu não fiz, né? Não cabe a mim fazer isso. Mas o Homens Autênticos é fenomenal. Quando eu fiz, tava num modelo um pouco diferente do que é feito hoje, mas já era assim, são 6 módulos e cada módulo é focado em um aspecto da sua vida. É uma loucura, sabe? É muito fenomenal. A gente fala sobre energias femininas e masculinas dentro da sua pessoa, né? Quebra esse estereótipo do machão, o escroto ali, sabe? É realmente uma desconstrução, assim. E funciona num formato muito legal, porque não é só yoga e também não é só conversa. Então, a gente faz yoga para chegar num estado mental que a gente tá mais propício a entender aquilo, a pensar sobre, sabe? Então, você chega num estado mental legal, que você vai pensar de uma forma diferente do que você pensaria no estado que você chegou. Aí a gente tem uma conversa, e todo mundo, assim, é uma conversa mesmo, não é o professor expondo, não, é realmente uma conversa. É muito intenso, assim. E depois finaliza todo mundo comendo junto, é muito legal. Tem umas caminhadas no meio, tipo, de ir pro meio do mato, ir em cachoeira, é muito legal. E aí, é isso. Eu realmente não sei falar direito, assim, de exatamente o que mudou e tal, mas eu acho que no final me tornei uma pessoa mais consciente, menos inconsciente, né? A consciência são várias. E mais consciente, assim, no geral, do que eu tô fazendo, como eu falo, como eu apareço para outras pessoas, mais autocontrole, assim, esse tipo de coisa. Nesse processo, acho que vale falar também, eu fiz várias sadhanas, que são, né, sadhana significa disciplina, então é uma coisa que você faz todo dia. E aí era uma prática de yoga que eu fazia todo dia, e cada uma tinha efeitos diferentes. Algumas específicas, para mim, fizeram total sentido e foram assim, eu fiz por 40 dias a maioria. E nesses 40 dias foi de, sabe, mudar completamente, assim. O problema é que 40 dias não fixa o hábito para sua vida inteira, né? Então, o ideal seria 90 ou 120 ou até 1000 dias. Mas o que eu quero chegar se você tem essa prática diária também, é outra história, sabe? É um nível muito mais profundo de como é que isso vai te ajudar a melhorar várias coisas na sua vida. E tem coisas que são até físicas, né? Teve uma prática que eu fiz acho que essa foi 40 dias também, de fortalecer a região do plexo solar, o abdômen, e isso te ajuda tanto fisicamente, né? Quanto ajuda a você ser uma pessoa mais firme nas decisões e tal. Falando assim parece, que besteira, mas o estado acho que pra mim tem muito a ver com o estado mental que você vai pra quando você tá fazendo as coisas. E isso vai criando resistência, às vezes. Resistência, assim, no sentido de você se tornar mais resiliente ou antifrágil. E ajuda muito. Por exemplo, você ficar, 15 minutos com os braços abertos pros lados, assim, esticados, nos primeiros 2 minutos vai ser tranquilo, mas depois seu cérebro já começa a querer te sabotar. E é nesse estado que você fica, que você vai lutando contra isso. Tipo, não, vou ficar os 15 minutos. E aí sua cabeça, não, desce, você não aguenta e tal, mas não, eu vou. E isso que gera essas mudanças psicológicas, assim, né? Também com, né, vários exercícios de respiração e outras coisas literalmente mudam a química do seu corpo, né? Porque muda como é que seu sangue tá fluindo, como é que você tá respirando e tal. E isso já ajuda muito. Com o tempo, com essa prática, você consegue estabelecer meio que permanentemente essa mudança e, se tornar uma pessoa mais tranquila, por exemplo. Acho que é um clichêzão, mas é um bom exemplo. Mas é isso, eu vim falar sobre, né, minhas considerações, minhas experiências, né, com a Kundalini Yoga. E é isso. Não sei de outras yogas, nunca pratiquei. A Kundalini em especial faz muito sentido pra mim. E é isso.
façam Kundalini Yoga com Tej Partap. Falou!